Bom dia a todos. Bom dia, Marcela. Bom dia, Roberto. Bom dia, nossos colegas de escritório. Bom dia, nossos convidados. A gente está na 15ª live, se não me engano, né? E com uma questão importantíssima sobre os contratos de franquia, que interessa não só pelo aspecto do varejo, mas também pelo que vem no bojo dessa discussão, que é toda uma cadeia de produção, é toda uma ideia de contratos complexos, né? Contratos que têm no seu objeto muito mais do que uma obrigação só, né? Que é uma abordagem muito limitada de boa parte da doutrina, e uma visão mais atual do que a gente tem nas relações mercantis, eu digo mais que comerciais, porque comercial parece que é só do varejo, né? Mercantis é tudo que envolve a cadeia produtiva, agora que a gente está falando de reforma tributária, essa ideia obsoleta de IVA, mas que a gente tem aí uma cadeia produtiva, uma cadeia que já não é mais cadeia, porque vários elos dessa cadeia foram rompidos, mas que sim tem um complexo de obrigações envolvidas na questão de licenciamento, tá? Então é muito mais do que franquia em si, porque a palavra franquia ela até deturpa um pouco o conceito, porque ela vem do direito anglo-saxão, que está mais relacionada à marca, né? Tanto que no direito anglo-saxão a franquia nasceu de marca e nasceu de cessão de marca, e com a ideia de royalties que no direito romano-germânico está mais relacionada a outro tipo de obrigação, que não necessariamente a marcária. E isso evoluiu muito no nosso país, desde que a franquia passou a ser importada dos Estados Unidos, esse conceito de franquia, e que também outras jurisdições abordaram essa ideia da franquia, e finalmente agora, no século XXI, já, né, 20 anos do século XXI, o nosso país e a nossa jurisprudência começa a entender o que é efetivamente a franquia, que representa um complexo de obrigações contratuais. Esse complexo de obrigações contratuais mistura tanto obrigações de dar e fazer, como obrigações que envolvem as duas clássicas obrigações de dar e fazer, e até afasta um pouco esse conceito clássico de dar e fazer, que ainda povoa a cabeça dos nossos juízes, e a jurisprudência consequentemente. Mas a forma que a gente viu de trazer isso é debater os problemas que a franquia vem enfrentando na jurisprudência, vis-à-vis a nova lei de franquia, né, que tirou do cenário contencioso algumas discussões que a Marcela vai trazer, e a decisão do Supremo sobre a questão de tributos, que também tirou da mão de muitos juristas a discussão quase semântica do que é a obrigação envolvida nos contratos de franquia, desagradando os mais formalistas, obviamente, né? Tudo que é evolutivo desagrada os formalistas, né? Como a gente já sabe, mas não afastou a forma de maneira alguma, porque o direito é forma, né? Então seria quase uma posição autofágica. Então, dentro do que a gente pode falar concretamente dos contratos de franquia, eu queria começar aí com um debate com a Marcela, que tem sido muito
companheira aí, desde que entrou no nosso time, que já abraçou a causa das lives, de se expor e expor a sua forma de entender determinados assuntos que chegam à sua apreciação, né? Então, primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez a Marcela e já provocá-la a queima-roupa, como a gente faz aqui, em relação ao que está sendo discutido hoje na nova lei, né? Em força da nova lei, e como isto pode nos ajudar a ajudar nossos clientes e nossos amigos e todos que nos perguntam sobre a questão de franquia. Então, Marcela, queria que você dissesse o seguinte: o que mudou, assim, rapidamente e diretamente, o que mudou na nova lei que melhorou o contencioso, vamos lá, cível e até trabalhista? Vamos lá. Bom dia a todos, bom dia, doutor Fernando. É um prazer estar aqui mais uma live com esse tema super interessante. E a nova lei, bem nova mesmo, né, entrou em vigor em março desse ano. Ela veio basicamente para encerrar algumas discussões que estavam desgastando o judiciário, estavam já sendo objeto de muitas demandas, e tendo até o STJ de se pronunciar de forma definitiva, porque, como foi dito aqui, é um contrato extremamente complexo, ele tem uma natureza que busca muitas definições, tanto que ele precisa de uma lei própria para regular. É um modelo de negócio bem próprio e bem típico, né? Bem característico. Então, a nova lei, ela, primeiramente, de cara, o grande ponto que ela resolve, que ela veio para encerrar qualquer tipo de discussão judicial, é com relação à não aplicação do Código de Defesa do Consumidor dentro desses contratos, quando a gente diz respeito à relação franqueador e franqueado. Isso existia, era uma discussão que existia, porque quando a gente fala de contratos de franquia, são contratos de adesão, né? Contratos que possuem essa natureza, eles chamam um pouco essa discussão a respeito da existência ou não de uma certa hipossuficiência. Mas a nova lei acabou com essa discussão, ela de forma categórica afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor dentro dessa relação. Então, além da lei, né, além da própria lei, o que rege esses contratos é somente o Código Civil, né? Não tem mais influência do CDC aí. Outro ponto que também era discutido dentro do contencioso, né, dentro no trabalhista, né, esse aspecto trabalhista era justamente a existência de uma relação de trabalho entre o franqueador e o franqueado. Porque, de certa forma, o que se poderia entender, que já foi resolvido e que também foi afastado pela nova lei, é que que existia uma certa subordinação a partir do momento em que o franqueador impunha algumas obrigações ao franqueado para que ele pudesse exercer seu negócio. Essa discussão não existe mais, também foi afastada pela nova lei. E outro ponto interessante na questão trabalhista é que muito também se discutia acerca dos funcionários do franqueado com relação ao franqueador. Então, se existia essa relação trabalhista em cadeia, se o franqueador também era responsável pelas obrigações trabalhistas dos funcionários do franqueado, vez que, inclusive, muitas vezes o próprio franqueador indicava, né, os funcionários para o franqueado. Então, ele indicava um gerente, indicava uma pessoa da confiança dele para trabalhar dentro daquela franquia. Isso também está afastado pela nova lei. Então, não existe relação trabalhista também dentro desses contratos. Então, o que a gente resumidamente pode falar é que hoje o que rege é Código Civil e a própria lei. Então, esse é um ponto bem interessante, porque é polêmico, né? No que diz respeito ao Código Consumidor, eu não vejo dúvida de que foi afastado o ponto mais nevrálgico da relação de consumo entre o franqueador e o franqueado, né? Então, até porque isso já vinha sendo discutido na jurisprudência e a jurisprudência já se encarregava de afastar essa consideração de relação de consumo, porque era um pouco alienígena, né? Não fazia sentido uma relação de consumo. Como eu disse, é uma importação do que existe na Europa, quando o instituto é mais anglo-saxão. Mas do ponto de vista trabalhista, que eu acho importante a gente fazer uma ressalva, embora a gente não seja especialista em direito do trabalho, o que eu vejo no direito do trabalho é que mesmo que a lei trate deste assunto para separar as relações trabalhistas entre
franqueado e franqueador, é importante que a gente diga que a lei é civil e o direito do trabalho analisa a lei trabalhista e a consolidação das leis trabalhistas, que nada mais são do que julgados, compilados pelos tribunais superiores trabalhistas, que fazem coisa julgada e também fazem a vinculação das instâncias superiores. Então, vai ter que andar um pouco a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho e do próprio TRT aqui das diversas regiões, para que isto que você está noticiando aconteça. E mais do que isso, o que eu considero um alerta para os franqueados e franqueadores é que a excessiva ingerência dos franqueados no negócio dos franqueadores faz com que o negócio não seja uma franquia efetivamente, mas sim uma simulação de negócio jurídico de licenciamento, né? E quando é uma simulação de negócio jurídico de licenciamento, ou seja, estou licenciando determinados pontos do meu negócio, mas o negócio é meu, então a responsabilidade trabalhista é minha também. Então eu lanço essa discórdia aí que a gente vê também na jurisprudência dos tribunais trabalhistas, porque eles se baseiam na verdade material, como nós no direito tributário. Então, quando a verdade material diz que não tem um contrato de franquia de fato, mas só formalmente, e de fato há uma ingerência total do franqueador no negócio do franqueado, a jurisprudência do trabalhista entende hoje, e não vejo por que mudaria com a lei, que trata-se de uma fraude, uma simulação de franquia que mascara uma intenção de ter um negócio e não responder pelos direitos trabalhistas dos empregados do franqueado. Então, quando a gente olhar o negócio caso a caso, a gente vai ver que vai depender de quão efetiva é a contratação autônoma do franqueado em relação aos seus empregados, quão efetiva é a relação autônoma do franqueado em relação ao franqueador, para que eu não coloque, como muitos franquias fazem, eu chamo o franqueado de franqueado, quando na verdade ele é um empregado meu. Até porque não tem negócio, né? Ele é completamente dependente do meu negócio e só segue o que eu faço. E que eu determino, que eu subordino, inclusive quanto ao royalty, quanto à licença, quanto à rentabilidade. Então, todos esses aspectos vão ser analisados tanto no ponto do direito do trabalho, quanto no ponto do direito tributário, né? Que é importante a gente pontuar isso. E também nas discussões só para fechar isso, tanto nas discussões arbitrais que levam em consideração esta descaracterização do contrato de franquia tradicional. Vamos lá, Roberto, por favor. O que eu ia falar é o seguinte, eu aqui estou me metendo um pouquinho na área civil, que não é totalmente minha praia, mas como esse é um tema que eu acabo gostando, eu acabo tendendo a me envolver um pouco. É engraçado, e aí eu faço uma provocação no seguinte sentido: será que digamos, os tribunais trabalhistas eles não tendem a ter uma compreensão errada, não no sentido de ser uma simulação do contrato de franquia, etc, e tal, da relação de franquia, mas uma compreensão errada até do próprio negócio jurídico? Assim, digo, na franquia é natural o franqueador, como ele detém a marca, né? E é muito comum, às vezes, o franqueador sendo exterior e você ter um franqueado no Brasil que vai licenciar a marca, né, para todas as outras empresas, para empresas menores no Brasil, né? Então você tem uma etapa intermediária, né? Você tem um franqueado, master franqueado, e depois os pequenos franqueados em todo o Brasil, né?
quando a marca é do exterior. Mas, assim, eu digo, faz muito parte desse negócio que haja uma fiscalização recíproca, né? Uma fiscalização contínua do franqueador sobre o franqueado. Então, como você sabe, a gente tem aí claramente uma situação de um contrato complexo que tem várias e várias obrigações. Não é só a cessão do direito de uso da marca, mas é o know-how, é a prestação de assistência técnica constante do franqueador para o franqueado. O franqueador fornece para o franqueado até mesmo sistemas operacionais de contabilidade, de organização do negócio. Ele entra no negócio no sentido de, inclusive, definir a arquitetura do local, ele escolhe junto com o franqueado o local onde vai ser o ponto comercial adequado, ele fornece esse tipo de assessoria. Então, a gente tem você tem um contrato bem complexo, no sentido de eu tenho cessão de direito, eu tenho prestação de serviço, eu tenho uma miríade de coisas aí, né? Então, será que até certo ponto não é uma compreensão errada da Justiça do Trabalho em relação ao que é o próprio negócio jurídico? E é um negócio jurídico em que uma parte tem o direito de fiscalizar e de ingerir o tempo todo na esfera de autonomia da outra. Até porque a outra, ela está prestando um serviço, ela está vendendo uma mercadoria, utilizando-se da marca do outro. Então, se eu utilizo da marca do outro, de repente, se eu for prestar um serviço ruim ou vender uma mercadoria defeituosa, enfim, eu vou denegrir a própria marca do outro. Então, faz sentido que eu tenha um constante sistema de fiscalização. O que pode ser mal interpretado pelas cortes trabalhistas, no sentido de que seria uma relação de subordinação, ao passo que não é. É simplesmente algo natural daquele que detém a marca e não quer ter a sua marca denegrida. Exemplo, outro dia eu fazia academia num local lá perto de onde eu morava, do lado tinha um restaurante do Burger King. Eles infringiram Burger King, se eu não me engano, é uma franquia, eles infringiram as regras do Burger King. E, consequentemente, depois que teve uma perda de qualidade, ou questão até a questão até de limpeza do local, né, do restaurante, eles foram penalizados 3 vezes. Depois que é penalizado 3 vezes, não sei, me foi dito, né? Eu realmente não conheço qual é a estrutura do Burger King, mas eles foram obrigados a fechar aquela franquia, porque se continuasse, né, o franqueado poderia denegrir a própria marca do Burger King, poderia ter uma associação errada do consumidor àquela marca, uma marca que não preza pela limpeza, pela qualidade dos seus produtos. Então, eu não sei, eu tendo, e aí é um questionamento que eu lanço para vocês, se não seria uma má compreensão por parte da justiça trabalhista, né? Eles têm a tendência o tempo todo, como o Fernando disse, de querer olhar para a verdade material, né? Para querer olhar para a realidade das coisas, mas às vezes você precisa olhar para a realidade das coisas, mas entender o negócio. Não, eu concordo quase com gênero, número e grau com você. Eu diria que eu concordo em gênero e número, falta o grau aí, né? Eu não vou falar sobre direito trabalhista porque não é minha praia, né? Eu posso falar alguma impropriedade. Eu considero que o direito do trabalho tem aí exageros, mas no campo da verdade material, né, que a gente usa no direito tributário para defender o cliente, e também, como a Marcela conhece bem, a teoria da aparência no direito privado. Você trouxe 2 exemplos que eu vou trabalhar com a Marcela e quero também ouvi-la. Você falou da academia. Então, a academia é um exemplo de franquia torta, certo? E você falou de uma rede de fast food, que eu não vou falar, porque eu não posso até me ver com os titulares dessa academia, dessa rede. Eu também não conheço como funciona, mas o ponto que você trouxe, exemplificativamente, é muito preciso. Determinadas academias de ginástica têm na sua formação uma ideia de franquia. Mas se você for olhar pela teoria da aparência, quando você negocia com
franqueada, na verdade, isso que é a questão da aparência, né? Você está negociando com a franqueadora pelo tipo de negócio e pela intervenção que tem a franqueadora sobre o negócio da franqueada. E então, muitas academias estão tendo esse problema na jurisprudência dos tribunais, porque você tem uma veste de franquia que não corresponde à realidade no ambiente de negócio, e tamanha a intervenção, e algumas academias têm sido condenadas por isso, porque tem um dono só, e você até sabe o nome e o CPF dele, né? E ele mascara o negócio de academia com franquias para fins, vamos dizer, de escusa de responsabilidade em vários ambientes, inclusive tributário, para não dizer o trabalhista também, e você tem um grupo só. Então, quando você trabalha com grupo econômico, é importante a gente dar esse alerta para as pessoas, porque no campo do direito privado e no direito tributário, nós estamos tratando, a depender do contrato de franquia, muito embora diga, não, mas isso é assim no mundo todo, pode ser no mundo todo, mas no Brasil, a jurisprudência dos tribunais cíveis e mesmo os casos que foram arbitragem, nas câmaras de arbitragem, embora isso seja sigilo, mas o resultado a gente conhece desses grandes grupos, você acaba desmontando uma simulação de franquia quando franquia efetivamente não é, pelas características interventivas e pelas características de contrato que foram mantidas com uma presença muito forte do franqueador na tomada de decisão do franqueado. E aí vai a questão da cadeia de alimentos que você mencionou, porque a cadeia de alimentos, você percebe claramente essa intervenção em determinadas cadeias, porque o franqueador tem o poder de fechar a loja do franqueado. Como é que eu vou fechar a loja do franqueado se a loja do franqueado é alugada por um franqueado num sistema de franquia autônomo, que o locatário é o próprio franqueado e não franqueador? Se no contrato, aí volta a provocação para a Marcela, se no contrato de franquia, esta contratação depende da anuência ou do aval ou de uma garantia do franqueador, melhor falando, né? Então, se nesse contrato eu posso até rescindir, veja, se em shopping funciona assim, né? Se o franqueador não gostar do comportamento do franqueado, ele rescinde o contrato de locação dele com o shopping. Então, veja, se eu tenho o poder de rescindir um contrato de locação de um franqueado, será que eu tenho a franquia? Ou será que eu tenho algo que eu chamo de franquia, mas de fato não é? E aí eu provoco a Marcela e gostaria de ouvi-la. Realmente, esta teoria da aparência no direito civil funciona para esta finalidade, justamente para desmascarar contratos que não são efetivamente de franquia, Marcela? Funciona nos dois sentidos, e realmente essa é uma discussão interessante, né? Em academias tem uma discussão muito relevante dentro de uma escola, que eu também não vou citar nomes, mas uma escola de reforços escolares, vamos dizer assim, que também passam por essa discussão. A partir do momento que você dá o material, você indica professor, você indica tudo, será que é uma franquia? Essa é uma discussão que puxa bastante para o lado da teoria da aparência, e isso acaba muitas vezes, tanto no judiciário como nas câmaras arbitrais, para que se decida exatamente a natureza do contrato. Se é um contrato de franquia, em alguns casos se é um contrato de distribuição mascarado de um contrato de franquia, e existem jurisprudências que, analisando o aspecto contratual, os juízes, os tribunais, eles têm, sim, como é que é a palavra? Não obviamente, anulado o contrato, mas tem alterado a natureza desse contrato. Teve um caso aqui em São Paulo que eu estudei, que foi exatamente o oposto, né? Era um contrato que se dizia um contrato de distribuição, e por conta de várias situações ele foi considerado como um contrato de franquia. Então, assim,
A teoria da aparência, a gente, infelizmente, né, a gente vê é muito comum essa prática de tentar mascarar um contrato para se obter a vantagem. Então, a franquia ela é vantajosa em diversos aspectos, tanto para o franqueador quanto para o franqueado, mas muitas vezes ela é utilizada de forma excessiva, equivocada, quando a gente vê principalmente essa influência muito grande, porque existe, né, o franqueado, ele existe o direito dele de empreender também, evidentemente ele fica lá restrito às características, às imposições contratuais, mas ele tem que ter uma autonomia sobre o negócio dele. Esse é um princípio básico, né, para quem vai empreender. Então, você tocou um ponto muito bom, Marcela, que eu estava lembrando, a gente teve casos disso no passado, das instituições de ensino. Porque quando você tem uma franquia em cursos preparatórios ou cursos para livres e você distribui o material didático e essa distribuição é separada justamente para proteger o franqueado, ou desculpa, o franqueador que tem lá sua preocupação com direitos autorais, com preocupação com o sistema de ensino. Então, em sistemas de ensino, a franquia é uma questão delicada, porque você não tem franquia, de fato. Você tem uma série de contratos, você tem um contrato de franquia que funciona como base de tudo, mas se a escola sair da linha, ela fica sem material didático para oferecer aos alunos, o que gera um problema de cunho consumerista que a lei não vai resolver. Aí é um ponto que eu estou desafiando a pensar, né? Porque veja, se eu tenho lá, falo, não tem a franquia não tem relação de consumo. Até a página 2, porque veja, se eu tenho um aluno que vai ficar amanhã sem material didático, porque eu tenho um contrato de franquia que não assegura ao aluno o material didático, nem a escola vai ficar do dia para outro sem material didático, ou graças a esta relação de consumo do hipossuficiente aluno, que vai ficar sem material didático, graças a um contrato torto de franquia, com uma distribuição mais forte que a franquia, vai mudar porque a lei acabou de mudar? Eu queria te ouvir sobre isso, porque se a lei falar, não, agora você se vira aluno, eu vou ter que aprender de novo. Vou ter que falar, então tem um ponto aí que está falho nesta matrix, né? com certeza, mas na minha interpretação, eu acredito que vai ser a interpretação que vai ser dada aos tribunais, quando a gente fala em afastamento do Código de Defesa do Consumidor, é entre relação do franqueador com o franqueado. Se a gente tem um consumidor dentro dessa corrente aí, por exemplo, o aluno, quem frequenta lá o fast food, essa pessoa, ela evidentemente, eu não vejo por que ela não seria abrangida pelas leis consumeristas só porque está lidando com uma franquia. Então, o aluno como ente lesado, ele sim tem, né, a proteção consumerista, mas o que a lei extinguiu foi a discussão, ao meu ver, né? Eu até fico curiosa para ver realmente, porque a lei ela não fala de forma clara entre franqueador e franqueado, fala que a relação não possui características de consumo, mas é muito interessante isso, porque numa interpretação ampla pode gerar essa dúvida. Mas eu acho bacana isso, porque você veja só que interessante isso. De fato, não tem relação de consumo entre franqueado e franqueador, mas o fato de ter relação de consumo com o aluno, e na escola você não pode deixar o aluno sem material, a escola vai se beneficiar da relação consumerista do aluno para forçar o franqueador a fornecer o material de ensino, mesmo que protegido por um contrato de distribuição. Então, o resultado acaba sendo muito semelhante ao que tinha antes. Em determinados contratos, por isso que eu acho que é muito bem-vinda a lei, mas em determinados contratos onde há distorção clara, e o Roberto disse, a franquia de alimentação foi forçada a fechar porque ela ia denegrir a imagem da empresa multinacional, da empresa, não seja multinacional, pode ser internacional, né? Que é franqueadora. Será que é isso mesmo? Ou
será que, por força de um contrato de locação cuja a intervenção é tão forte do franqueador que ele consegue rescindir o contrato de locação e fechar uma loja retirando os sinais distintivos e tudo que está lá, porque tudo é dele. Então, eu tenho as máquinas são minhas, eu tenho os painéis que são meus, eu tenho o fornecimento de alimentação que é meu. Então, se eu posso tirar tudo isso de você, eu fecho a loja, mas eu teria ainda assim um contrato de franquia. Então, eu estou achando que aí está meio forçado eu dizer que tem um contrato de franquia nos moldes do nosso direito brasileiro, tá? Doutor Fernando e Marcela, por favor. Tem um participante que quer falar, é o Cristiano. Cristiano, te damos a palavra. Alô, estão me ouvindo? Sim. Bom dia, Cristiano. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vocês sabem, eu sempre acompanho as lives de vocês, eu acho muito interessante. E hoje, realmente, o assunto é interessantíssimo. Como tocou aí no ponto do direito do trabalho, eu me sinto um pouquinho à vontade de falar. Embora eu nunca tenha enfrentado nenhuma questão a respeito de franquia, especialmente, mas o que eu gostaria de deixar claro, e agora, como a doutora Marcela colocou bem, talvez a nova lei de franquia colocou um ponto final nessa discussão a respeito do reconhecimento de vínculo entre franqueador e franqueado, né? A questão é a seguinte, assim, a linha é muito tênue, né? Entre, muitas vezes, essa estreiteza que existe faz com que realmente tenha uma aparência de subordinação. Então, até antes disso, como não havia nenhuma disposição expressa, no sentido de não reconhecer, existia e a porta ficava aberta, porque no contrato de trabalho vige o princípio o contrato realidade, quer dizer, embora a lei fale uma coisa, e isso até se aproxima da teoria da aparência no direito privado, né, direito civil. Por quê? Porque embora você coloque todo um regramento, o que vai importar são os fatos, né? Então, o direito do trabalho trabalha muito com os fatos, muitas provas testemunhais, não são nem provas documentais, nesse caso. Então, por isso que se levava aos tribunais trabalhistas essa questão. Mas agora eu creio, e como o doutor Fernando bem falou, vai demorar um pouquinho para a Justiça do Trabalho absorver tudo isso, porque é uma matéria nova, normalmente a gente não envereda para o campo tributário, e até que se firme uma jurisprudência e talvez um incidente de demandas repetitivos, né, que possa vincular e aí finalizar essa discussão para que barre realmente no nascedor essa discussão a respeito do pleito, né, em si. Obrigado, pessoal. Só isso que eu queria complementar mesmo. Obrigado. Eu adoro as lives de vocês. Continuem firme aí. Um abraço a todos. É que, assim, meu único questionamento com a minha provocação era mais no sentido de que a lei anterior, a 8955, ela já falava que no contrato de franquia eu não tinha caracterização de vínculo empregatício. A nova lei, que é a 13966, ela vem a reiterar esse ponto e ainda fala, olha, não caracteriza também vínculo, aplicação de relação de consumo, né? Evidentemente, como disse o Fernando, em relações em que eu tenho claramente ali caracterizado um desvirtuamento propriamente de um contrato de franquia, de um negócio jurídico de franquia, aí não há que se discutir, né? Porque aí eu não preencho os requisitos sequer para que ajuda o regime jurídico dos contratos de franquia, né? Eu tô falando de uma outra coisa, uma situação de simulação, qualquer coisa assim, aí, claro, eu estou totalmente fora disso. Mas a minha preocupação não diz respeito a esses casos em que nitidamente a Justiça do Trabalho tem que ir lá e falar tem vínculo empregatício, enfim, é um outro regime jurídico. A minha preocupação diz respeito simplesmente a situações que são um pouco mais, em que a linha é um pouco mais tênue, em que não é simulação, mas a tendência da Justiça do Trabalho pode ser o tempo todo desconsiderar com base não, está tendo uma intervenção muito grande. Bom, mas até que ponto essa intervenção também não é parte do objeto, né? E o que é uma intervenção muito grande? Esse é o ponto, é a questão do grau, né, da questão. O Fernando vai concordar comigo em gênero, no número de grau. Eu acho que justamente o detalhe, né, a sutileza está justamente no grau, né? Até que eu passo
que eu posso ir num contrato de franquia, até que ponto eu não passo, né? Até que ponto é uma ingerência permitida pelo negócio jurídico, até que ponto não é uma ingerência permitida. Obviamente não tem essa resposta, mas só queria problematizar esse ponto, né? Evidentemente, numa situação de abuso, evidentemente, sai da franquia e, claro, eu não aplico o artigo 2º da Lei Nova, que fala que não há vínculo. Em uma situação um pouco mais difícil, uma zona cinzenta, é um pouco mais difícil delimitar isso, né? Enfim, é mais uma dúvida também, porque eu evidentemente não tenho uma prática como civilista, não sou civilista, tributarista em franquia, né? Então era esse o debate que eu queria suscitar. Mas muito bom. Eu só deixo de lado a sua colocação, vamos dizer, de que você não é um especialista, porque você é um especialista e aí coloca as coisas com muita clareza, né? E tem marcado isso nas lives desde que começou a participar delas. A minha questão sobre o grau diz respeito, inclusive, sobre esse caso recente que o Daniel trouxe para a gente, o nosso colega Daniel trouxe a decisão do caso Apple, recente em relação ao que é uma operação estruturada de cunho tributário, né, já partindo para a questão tributária, Alberto, em que você percebe que as operações estruturadas no campo empresarial são muito frequentes, e esse caso Apple é um caso de impacto internacional muito importante, porque se utiliza nessas operações estruturadas figuras que são de franquia. Podem até não ser colocadas como um contrato de franquia, mas você franquia a marca, você franquia o negócio, e por meio dessas franquias você faz uma estruturação para a economia fiscal, usando o que a gente chama de renda passiva, que é pagamento de royalties, com renda ativa, que é a renda produzida pelos negócios em si, e essa mistura de renda passiva com renda ativa passa por estruturação de negócios usando franquia no sentido de licenciamento. Então, você licencia uma loja, você licencia um negócio, e essas lojas fazem um tipo de negócio que facilita a renda passiva ser direcionada a países com tributação privilegiada, ou que não tem aí a intenção de tributar a renda passiva. E esse caso, o caso Apple é emblemático porque ele não anula os contratos, né? Como você bem colocou. Às vezes você fala, anula tudo, não, isso aqui não, é tudo uma grande simulação e tal. Mas ele leva em consideração o que a gente usa no direito privado aqui no Brasil, que é a anulação de determinados atos. Então, você anula determinados atos, mas deixa aqueles que, na forma e na substância, se mostram úteis para que você possa, inclusive, chegar no ponto que nós estamos discutindo, que é tributa ou não tributa este negócio, certo? Porque quando a gente fala da decisão do CARF, tem muitos trabalhos logo do CARF, do Supremo sobre a franquia, tem muitos trabalhos que saíram logo na sequência criticando e até espinafrando o Supremo, porque dizem, não, isso aqui é uma interpretação econômica, é uma analogia, quando de fato que está mirando o Supremo dizer, olha, vamos ver o seguinte, este contrato é um contrato em que você está licenciando marca, ou é um contrato complexo que eu não preciso descaracterizá-lo, certo? Eu não preciso falar que é toda uma simulação, meio na linha do que a gente está discutindo com a Marcela e com a intervenção do Cristiano, que foi interessante nesse aspecto trabalhista, trazer uma luz e falar, olha, eles vão pela teoria da verdade material, até da prova, né, dos fatos, prova até feita por testemunhas,
prova feita com até depoimentos, como é o caso Apple, né? Você tem depoimentos que valem como prova, né? No caso Apple, porque você leva em consideração o que realmente aconteceu. E nesse ambiente, o Supremo falou, não, aqui temos uma prestação de serviço, sim. Temos uma prestação de serviço pelo resumo da ópera, né? Pelo conjunto de fatos, certo? Então, é um conjunto de fatos que, para a finalidade tributária, é interessante, como o Schwery vem defendendo, um grande tributarista aí que a gente considera, que é uma autonomia tributária para interpretar fatos econômicos do interesse da arrecadação, certo? Eu não sei até que ponto isso é tão aviltante do ponto de vista de consequencialismo, e aí eu queria te ouvir, ou que dá para a gente trabalhar nesse ambiente com relativa segurança jurídica para o nosso cliente franqueado ou para o nosso cliente franqueador, certo? Nesse ambiente que eu queria te ouvir. Bom, muito interessante os seus comentários, Fernando. A decisão do Supremo, né, você tem duas formas de interpretar ela, né? Em primeiro lugar, o Supremo, é importante que as pessoas que estejam aqui saibam, o Supremo ele tem um entendimento pacífico, inclusive é uma coisa chamada súmula vinculante, né, que evidentemente passa a ser, digamos assim, uma norma, né, um precedente que vincula todo o judiciário, no sentido de que eu não posso tributar como se o serviço fosse a mera alocação de bens. Então é daí que surge a jurisprudência da tal da obrigação de dar e obrigação de fazer, né? Então o serviço seria toda obrigação de fazer, nunca uma obrigação de dar. Então uma locação, né, desde o caso da locação dos guindastes, né, uma mera alocação não é serviço, então não pode ser tributado pelo ISS. Posteriormente, a jurisprudência do Supremo ela foi se desenvolvendo, né? E foi pegando algumas situações mais complexas. Tem um caso famoso também, que é o caso do leasing financeiro. Leasing é uma mera alocação, leasing operacional. O leasing financeiro é uma alocação com um financiamento. Então, você tem aí algumas, digamos assim, tem a característica primária de um financiamento. E aí foi visto, o Supremo, nesse caso, decidiu que se tratava de um serviço, mas porque ele entendia que não era uma mera alocação. Então, desde então, a jurisprudência foi se desenvolvendo no sentido de que obrigações de fazer, claramente, são serviços, e obrigações complexas, em que eu tenho obrigação de dar e fazer, mas eu não consigo segregar uma da outra, né? Seriam, digamos assim, obrigações de natureza complexa mesmo. Eu também poderia caracterizar como se fosse serviço. Então, foi muito nessa linha que foi o voto, digamos assim, o voto vencedor do condutor, né, que a gente chama, desse acórdão do Supremo, de Gilmar Mendes. Ele falou, olha, a jurisprudência do Supremo já vinha nessa toada, já vinha na toada de que obrigações complexas, que tem obrigação de dar e obrigação de fazer, mas é uma coisa só, elas são consideradas serviço. E quando ele analisa a franquia, aí a gente entra na natureza, que a gente estava discutindo na primeira parte da nossa conversa, a gente vê que, na verdade, é um complexo de coisas. É uma obrigação mista, complexa, você tem aí prestação de serviço, de assistência técnica, você tem aí cessão de direito de uso de marca, patente, know-how, e outras coisas, e uma coisa está embrincada na outra. Então, você não consegue pegar e falar, pelo menos é o que o Supremo entende, essa coisa aqui prepondera. Na verdade, franquia é tudo isso junto, né? A característica, a natureza da franquia são todas essas prestações, né? Cessão de direito, prestação de serviço, tudo isso junto e misturado. Essa foi a linha, pelo menos, que ganhou. E como eu não consigo separar uma coisa da outra, tem obrigação de dar, tem cessão de direito, que não seria tributável, mas é uma coisa complexa e, no final das contas, tudo é um grande serviço, pelo menos aos olhos da jurisprudência do Supremo. É interessante ver, assim, que, pelo menos, houve um debate no Supremo, né, e teve essa posição do Gilmar Mendes, ela foi, teve um contraponto, que foi a do Marco Aurélio, em que ele falava, não, olha,
Eu entendo, como dizia a maior parte dos tributaristas que estavam ali defendendo a causa do contribuinte, eu entendo que não, que aqui você tem que separar o que é atividade meio do que é atividade fim. E na franquia, a atividade fim no final das contas, é a cessão do uso da marca. A atividade meio são essas prestações de serviço, tal, não sei o quê, mas eu tenho que me ater à atividade fim desse contrato, né, de franquia. E quando eu vou olhar para isso, é uma mera cessão de direitos. Por isso não deveria ser tributado pelo ISS. Essa posição foi refutada, até o próprio Gilmar Mendes ele pontuou, olha, se a gente começar a entrar nessas questões de atividade meio, atividade fim, a gente vai possibilitar que o contribuinte aloque valores de forma desproporcional à parte do preço, à parte da cessão de direitos, tirando da parte de prestação de serviço, quer dizer, vai ter muito planejamento tributário, né? Quer dizer, eu diminuo no contrato, eu segrego os preços, né, das prestações, e eu diminuo, coloco um valor bem pequenininho ali para a parte de prestação de serviço e um valor muito alto para a cessão de direitos, tal. Quer dizer, diz ele isso. Essa foi a linha que ganhou, né? E aí tem um debate. Só te interrompendo nesse aspecto que é muito importante que você colocou, né? Então, que tem relação com o caso Apple. Então, veja, a preponderância, que é um dos debates do Supremo, olha, a preponderância de um serviço sobre o outro é um debate importante porque você precisa encaixar, vamos dizer, o que você faz numa lista de serviços. Então, essa discussão existe desde o caso do leasing financeiro, que você fala, olha, eu preciso saber se aluguel ou é um financiamento. Qual que é a preponderância deste ou daquele serviço? E o que o Marco Aurélio disse, com relativa razão, ele fala assim, não, aqui eu tenho o fim e o meio. Então, o meio são os diversos contratos, subcontratos existentes, mas o fim é a marca. O que não é verdade. Na franquia, não é a marca o principal elemento já há muito tempo. É o savoir-faire, né, que é importante nos contratos de franquia e que ele desconhece. Mas o fato é que também no contrato da Apple, na estruturação da Apple, é feito de uma forma a privilegiar determinados negócios que não serão tributados em relação a outros negócios que são tributados, justamente que o Gilmar Mendes falou. Então, se eu falo que o fim da franquia é a cessão de marca, fica fácil. É o que a gente vê em muitos contratos de tecnologia. Eu zero a marca, né, para não ter problema, e aumento a tecnologia. Zero a marca porque eu sei que vai ter uma tributação e muitas vezes vai ter um tratamento de tratado internacional desvantajoso, e vou pela outro serviço que às vezes ou outra riqueza que graças ao tratado tem um tratamento privilegiado. Então veja, o importante dessa decisão do Supremo, como você bem ressaltou, é você não permitir que essa discussão de fim e meio leve a uma forma de planejamento tributário como vinha acontecendo nos contratos de franquia. Então, dizer assim, olha, isso aqui não tributa porque é tudo cessão de marca. Então, eu falo, é uma cessão de marca que não tributa, e aí vinha, como a Marcela colocou bem, os sistemas de ensino, em que eu era uma grande cessão de marca, né? Eu faço uma simples cessão de marca, não tenho mais contrato de franquia, e tenho lá um contrato de distribuição, né? Tenho um contrato de direitos autorais, tem outros contratos que, inclusive, que fazem com que eu, franqueador, fique mais forte na relação, e contrato de franquia em si não existe. E isso tem até uma discussão boa no campo do mercado de cosméticos, que deu grande causa aos franqueados que não tinham contrato de franquia. Porque na teoria da aparência existia um contrato de franquia, existia um franqueador, mas na prática não tinha o contrato em si, chamado de franquia. Tinham vários contratos que compunham uma relação que era de franquia de fato.
E esta é outra característica que a gente precisa levar em consideração, tanto para o campo privado, quanto para o campo tributário. Porque no campo tributário, se eu chamo tudo de cessão de marca, não tem tributação, se eu falar assim, então não vai ter contrato de franquia, vamos fazer contratos craquelados, que a gente chama, vários contratos. Aí eu fujo da operação de franquia, fujo do problema do Supremo, na tua visão, ou talvez eu não consiga fugir porque o propósito negocial, aí falando de outra teoria do CARF, né, dos tribunais administrativos, o propósito negocial neste ambiente, algo que precisa ser considerado como uma simulação relativa. Sim, o que muito do que está por trás também dessa discussão que a gente tem no Supremo também um embate para saber também se o Supremo ele acabou, digamos assim, abrindo mão do critério que ele vinha adotando até então, de serviço ser uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar, para delimitar seus casos, né? E aí você tem justamente, você comentou que esse caso foi muito criticado quando, na verdade não esse caso, um caso anterior a esse foi bastante criticado quando ele foi publicado, né, que é o caso dos planos de saúde, em que o Supremo teria abandonado isso, em que o Supremo teria simplesmente falado, olha, essa questão de obrigação de dar e obrigação de fazer não é suficiente para resolver nossos problemas de serviços. Entendeu? Então, eu preciso partir para aquilo que gera efetivamente utilidade econômica para as pessoas, porque, do contrário, eu vou ter várias operações que não vão ser tributadas nem pelo ISS, nem pelo ICMS. E aí é um argumento que não deixa de ser consequencialista, né? Quer dizer, eu tenho que encaixar nas categorias, nos tributos já existentes, as operações existentes. E, digamos assim, algumas pessoas falaram, olha, não, você não pode forçar a barra e ampliar, colocar no ISS, tratar o ISS como se fosse um imposto residual, né? Você tem a previsão na Constituição de criar impostos pela União, né? Seria a competência residual da União. A União pode criar impostos desde por meio parlamentar que sejam não cumulativos. Esse é o caminho próprio. Você não pode simplesmente começar a largar as categorias existentes, né? E, enfim, essa é uma visão, né, de que o Supremo teria abandonado essa dualidade, obrigação de fazer e obrigação de dar. Mas o que se vê nesse último julgado é que, pelo menos o ministro Gilmar Mendes, ele tentou falar, olha, não, a gente não está abandonando totalmente. O que a gente está falando só é o seguinte, obrigação de dar, certamente, no caso de locação, não é tributado pela ISS. Mas quando o negócio é complexo e as coisas se confundem, a gente considera que pode ser também uma obrigação de fazer e pode ser, então, um serviço. Quer dizer, o Supremo que lidar, às vezes, com dualidades de posições, né, e não, a inexistência de digamos assim, um entendimento muito coerente sobre um determinado tema, né? A gente vê, nesse caso dos serviços, uma falta de coerência. Antes era uma coisa, mudou com o julgamento dos planos de saúde, hoje tenta-se dizer que não se abandonou aquilo que existia antes, mas a coisa continua não fechando direito. A verdade é que o Supremo está começando a ter uma visão um pouco mais progressista, também se preparando, digamos assim, para a nova realidade da economia digital, né? Então, ele quer tentar, no futuro, não sei que eu esteja errado a falar isso, mas ao antecipar isso, prever isso, mas acho que o Supremo tende a querer colocar aí alguns dos futuros serviços digitais também na competência dos municípios para dizer, olha, claro, obedecendo a lista que é da lei complementar, né, mas assim, tratando o ISS como um imposto residual para não deixar nada passar sem ter alguma incidência tributária, né, de imposto sobre consumo, seja o ICMS, seja o ISS. Mas é uma discussão muito interessante aqui, a do Supremo, sobre isso. E é impressionante como o fundamento da decisão, no final das contas, é a discussão que a gente teve na primeira etapa da nossa conversa, né? Que é a natureza do negócio e tudo mais. Que tivemos aí com o Marcelo, o Fernando, comigo.
o Cristiano. Eu queria também reiterar que todos podem participar. Gente, querendo participar, só apertem o botãozinho lá de Raise Hands, e que tem aí na opção, e aí a gente chama vocês. E, enfim, a intenção é que seja realmente interativo. Foi muito bem-vinda a participação do Cristiano. Muito bom, então. Então, para a gente amarrar um pouco a nossa discussão, que já está no último minuto dela, a Marcela trouxe à baila essas questões da nova lei de franquia, já sinalizando que a jurisprudência andou, e pela experiência dela em contratos variados e pelo estudo que ela fez, não tem céu de brigadeiro para quem forçar a barra nos contratos, né? Então, quem forçar a barra nos contratos e usar contratos para mascarar operações que não são efetivamente de franquias, ou não tem aí o seguir da lei das franquias, pode derrapar e ter problemas jurisprudenciais ou judiciais. E como o Roberto disse, a discussão do Supremo sobre a prestação de serviços para hoje está resolvida, porque a gente tem uma tributação de serviços, vamos dizer, franqueada pelo Supremo. O Supremo considera que é tributável pela lei de serviços, né, pela lei complementar 116, modificada pela 157, mas claro que é uma discussão que ainda tem muito a evoluir, levando em consideração as novas formas de negócios, como ele bem ressaltou, os negócios eletrônicos, que também vão influenciar esta questão das franquias. Com isso, eu agradeço de novo o Roberto por tudo que ele tem feito aí, sua participação. A Marcela idem, eu também já falei dela, já cumprimentei, mas cumprimento novamente. Todos os participantes, o Cristiano com sua intervenção muito bem-vinda. Continuem participando das nossas lives, cuidem-se bem, e nós vamos ter uma outra live semana que vem, e já convidamos a todos para participarem conosco. Um grande abraço e sigam em frente. Até. Um abraço, pessoal. Obrigado, Fernando, pela oportunidade, pelo convite, pela idealização das lives. Um abraço a todos. Tenham um excelente restinho de semana. Tchau, gente.